Sabe aquela noite de verão bem brasileira? Uhum, O sol já se pôs, a temperatura lá fora até que deu uma aliviada, sabe? Mas dentro de casa, continua um forno. exato, continua um forno, a gente liga ventilador, quem pode apela pro ar-condicionado, e fica sempre aquela pergunta, né? Por que as nossas casas parecem que guardam o calor do dia? Como se fosse um tesouro. É isso. E essa sensação, que parece que é parte do nosso clima, é o ponto de partida do material que a gente vai analisar hoje. São as ideias do livro A Casa Brasileira e o Erro Térmico Estrutural, de Alberto Maier. E a premissa dele é bem forte, né? Muito. Ele diz que esse calor insuportável não é só coisa do nosso clima tropical. Ele chama de erro de projeto. E a nossa missão aqui hoje vai ser justamente investigar isso a fundo. O autor argumenta que esse desconforto não é uma fatalidade, não é inevitável. É um erro térmico estrutural, é um nome de impacto. Sim, mas a ideia por trás é que é uma falha sistemática. É o jeito que a gente pensa e constrói casas no Brasil há décadas. E nós vamos explorar o diagnóstico desse erro, as normas técnicas que, comprovam isso e as soluções que já existem. Ok, vamos começar por esse diagnóstico. Você falou uma coisa antes que me pegou, sobre construções mais antigas parecerem mais frescas. Sim, Eu sempre achei que era coisa da minha cabeça, sabe? A casa da minha avó parecia que era naturalmente mais fresca, tinha uma sabedoria ali que a gente perdeu. exatamente. Não era impressão sua. O que a gente chama de arquitetura vernacular, essa mais antiga, pensa nos casarões coloniais de Olinda, Paraty. Ah, sim. Aquilo era uma aula de adaptação ao clima. Eles usavam beirais bem largos para fazer sombra, o pé direito era altíssimo. Pro ar quente subia, né? Isso, para o ar quente poder subir e sair. E os materiais eram outros. Taipa, adobe, paredes grossas de pedra. Eram materiais de alta inércia térmica. Inércia térmica, o que é isso na prática? Pensa assim, uma parede grossa de pedra demora muito para esquentar com o sol da tarde. Ela segura o calor do lado de fora. Entendi. E quando a noite chega e a temperatura aqui fora cai, ela também demora muito para liberar o pouco calor que acumulou. Ela funciona como um amortecedor, sabe? O resultado é um interior com a temperatura muito mais estável e mais fresca. Faz todo sentido. A parede grossa barra o calor. E o que a gente fez na construção moderna, que estragou tudo? Bom, a partir dos anos 50, a lógica mudou. A prioridade virou custo baixo e rapidez. Ah, E aí a gente trocou as paredes grossas por paredes fininhas, de tijolo furado, trocamos telhados altos por lajes de concreto expostas. Ou seja, a gente trocou materiais de alta inércia térmica por materiais de baixa inércia, que deixam o calor passar fácil. como se fosse papel. E é assim que, segundo o autor, nós criamos verdadeiros coletores de calor involuntários. E quais são as falhas mais comuns que transformam uma casa nesse coletor de calor? São basicamente três vilões que trabalham juntos. O primeiro, e o campeão absoluto, é o telhado sem nenhum tipo de isolamento. O telhado. Sim, as telhas que a gente mais usa, de fibrocimento ou cerâmica, absorvem até 90% da radiação do sol. Num dia quente, essa telha chega fácil a 70, 80 graus Celsius. 80 graus, nossa! Eu mesmo já medi. A telha batia 75 graus e a laje embaixo, dentro do forro, estava a 50 graus. É literalmente uma chapa quente em cima da sua cabeça. E os outros vilões? O segundo são as paredes finas e as lajes de concreto que a gente já falou. Baixíssima inércia térmica. O calor passa muito rápido. Certo. E o terceiro, que é um erro de projeto, assim, básico, é a falta de ventilação cruzada. Janelas mal posicionadas, sabe? Muitas vezes todas do mesmo lado. Sem janelas em paredes opostas, não tem corrente de ar. E o ar quente fica preso lá dentro. Fica estagnado, a casa sufoca. E a combinação disso tudo cria umas distorções. O livro cita um estudo de 2024-25 em São Paulo que me deixou de queixo caído. Sei qual é. Mostraram diferenças de até 15 graus na temperatura de superfície entre Paraisópolis e Morumbi, que é o bairro vizinho. 45 graus em Paraisópolis contra 30 no Morumbi. É brutal. E isso mostra como o problema vira uma questão de desigualdade térmica, como o livro chama.
E tudo isso alimenta o que o autor define como o ciclo térmico perverso. Ciclo térmico perverso. Gostei do nome. Explica isso. É o seguinte, a casa passa o dia todo absorvendo calor. Telhado, paredes, tudo. Como uma esponja. Uhum. Aí, a noite chega, a temperatura do ar aqui fora finalmente cai. Seria a hora do alívio, né? Sim. Mas a estrutura da casa, que virou uma bateria de calor, começa a descarregar toda essa energia. E descarrega para onde? Para dentro. Por isso o interior continua abafado por horas, bem na hora que a gente precisa dormir. Mas espera aí, o nosso clima não tem culpa nenhuma. No meio de uma onda de calor de 40 graus, qualquer casa vai ser quente, não? Ótima pergunta. Claro que o clima é um fator. Numa onda de calor extrema, todo mundo sofre. A questão não é a temperatura máxima do dia. O que então? É o comportamento da casa ao longo das 24 horas. Uma casa bem projetada pode até aquecer no pico do dia, mas ela vai resfriar rápido junto com o ar externo à noite. O erro térmico é a casa que segura o calor e continua quente madrugada dentro. O problema não é o calor em si, é a incapacidade de se livrar dele. Entendi. Então não é só uma questão de sensação de hoje tá quente. Você está dizendo que existe uma ciência para medir isso e que as nossas casas estão sendo reprovadas? Exatamente. E aqui que o argumento fica muito sólido. Conforto térmico não é subjetivo, é uma ciência com normas técnicas muito claras. A principal é a ISO 7730. ISO? É. Ela usa dois indicadores, o PMV, que é o voto médio previsto, e o PPD, percentual previsto de insatisfeitos. Aí, então existe uma norma internacional que mede o percentual de gente irritada com o calor num lugar? É basicamente isso. O PMV é uma escala de -3, muito frio, a +3, muito quente. O ideal é ficar entre -0,5 e +0,5. Uma faixa bem pequena. Muito. E nessa faixa, o tal percentual de gente irritada, o PPD, fica abaixo de 10%. Numa casa brasileira padrão, numa noite de verão, o PMV passa fácil de +1. Isso já é um desconforto bem grande. Ou seja, sim, nossas casas reprovariam feio. E tem outras normas? Tem a ASHI 55, que é a referência mundial americana. O interessante dela é que ela leva muito em conta a velocidade do ar. Ela mostra que 27 graus pode ser confortável se tiver uma brisa. Ah, o que nos leva de volta à falta de ventilação cruzada. Exato. E por fim tem a nossa, a mais importante aqui. A ABNT-NBR 15575, a norma de desempenho. Ela é lei. E está lá, preto no branco. As construtoras têm a obrigação de entregar imóveis com desempenho térmico mínimo. O consumidor tem esse direito. Exato. O direito a uma casa que não seja um forno. Então, juntando tudo, quando a gente sente aquele calorão dentro de casa, não é frescura. É uma falha técnica comprovada que viola normas de engenharia. A casa, na sua função básica de abrigo, está falhando. Precisamente. Ok, então o cenário é: a casa é um forno, as normas não são cumpridas, a reação de todo mundo, a minha incluída, é o quê? Ligar o ar-condicionado. Mas pelo que eu li, essa pode ser a pior ideia, né? O autor é bem taxativo. Ele chama o ar-condicionado de remendo energético caro. Forte. Mas faz sentido. Ele não resolve a causa, que é o projeto ruim. Ele só mascara o sintoma. E o custo disso, para o bolso e para a sociedade, é altíssimo. Os dados do livro são assustadores. Que dados? Para começar, o consumo de energia para climatização no Brasil triplicou nos últimos anos. Triplicou. E a projeção para o futuro é pior. O número de aparelhos de ar-condicionado deve saltar de 36 milhões para 160 milhões até 2050. 160 milhões. Nossa, é mais que quadruplicar. A gente já sente o impacto disso hoje. Já e com força. Em fevereiro de 2025, o consumo de eletricidade no Brasil bateu recorde. Adivinha a causa principal? O uso de ar-condicionado. Exatamente. E isso vai direto para o bolso das pessoas. O ar-condicionado pode ser 40% da conta de luz de uma família no verão. É um impacto financeiro gigante. E eu fico pensando em quem não tem como comprar o aparelho ou pagar essa conta. Esse é o ponto central. Os impactos são enormes. O primeiro é o social, exatamente esse que você falou. A população de baixa renda é a mais afetada.
Eles moram em casas piores, sem ventilação, e não têm como pagar pelo ar. Sofrem muito mais com o estresse térmico. Cria um abismo de bem-estar. E além do social, O segundo é o energético. Essa demanda toda pressiona o sistema elétrico, exige mais investimento em usinas, em transmissão, e essa conta vai para todo mundo, na tarifa de luz. é um ciclo vicioso. E o terceiro impacto, claro, é o ambiental. Imagine. Mais consumo de energia, principalmente nos picos, muitas vezes significa ligar termoelétricas, que poluem mais. Ou seja, a nossa solução para o calor está ironicamente deixando o planeta mais quente. Se as soluções existem, não são super complexas e o ar-condicionado é uma cilada, por que a gente continua construindo errado? É só por custo? É uma combinação de fatores, mas a inércia do mercado da construção é gigante. E o mais curioso é que as soluções, como o autor mostra, não são tecnologias da NASA. São estratégias passivas, muitas vezes de baixo custo, que são só ignoradas. E quais seriam essas soluções na prática? Bom, a mais eficaz e com o melhor custo-benefício é o isolamento térmico, no telhado. Sim. Instalar uma manta térmica que reflete a radiação solar. Isso pode bloquear até 95% do calor que entraria por ali. O investimento é baixo e se paga rápido só na economia da conta de luz. Quer dizer que uma coisa tão simples como uma manta no telhado poderia mudar radicalmente o conforto de uma casa? Radicalmente. E tem outras, usar beirais e brises para fazer sombra nas paredes, fazer um projeto inteligente que já pense na ventilação cruzada e, claro, escolher materiais com maior inércia térmica. Nada disso é caro ou complicado, é uma questão de prioridade. Então, a mensagem que fica é bem clara. A casa brasileira não precisa ser quente. Ela foi, em grande parte, projetada para ser quente por decisões que priorizaram o custo e a rapidez. E está mais do que na hora de mudar isso. Exato. Aquela sensação de uma casa que não esfria à noite, que a gente sempre aceitou como um fato da vida. E descobrimos que isso é, na verdade, um erro de projeto, uma falha técnica, que dá para medir, comprovada por normas. Saímos do mito do clima e entramos na realidade da engenharia. Vimos que nossa solução padrão, o ar-condicionado, não é bem uma solução. É um sintoma. Um remendo caro, que nos prende num ciclo com consequências sociais, energéticas e ambientais bem graves. E a conclusão é que o conforto térmico não devia ser um luxo, né? De jeito nenhum. É um requisito básico de habitabilidade. É sobre saúde, bem-estar, até sobre dignidade. Projetar para o clima não é uma inovação. É um retorno a princípios básicos de arquitetura que a gente esqueceu. Faz todo sentido. E o mais interessante é que, se a gente reconhece o problema como um erro de projeto, a gente tira ele da esfera do inevitável e traz para a esfera da responsabilidade. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Se o projeto de uma casa pode melhorar ou piorar a saúde e a vida de quem mora nela, qual a responsabilidade de quem projeta, constrói e regulamenta tudo isso? E como nós, moradores, podemos começar a exigir que nossas casas sejam de fato abrigos do clima e não amplificadores